Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 73. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo em um ano, com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês Deuteronômio dos capítulos 8 ao 10. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade na Tua presença. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua Palavra. Que podemos ler a Tua palavra olhando para Ti, conhecendo mais o Senhor. Que possamos Te amar mais hoje, que possamos conhecer algo novo que nós não conhecemos sobre o Senhor. Que a Tua Palavra seja direção para os nossos caminhos, seja luz para as nossas decisões e que o Senhor esteja conosco, nos tirando a distração, nos dando persistência nesta jornada. Em nome de Jesus. Amém. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Deuteronômio capítulo 8. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos teus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem você nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videira e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações, que o Senhor destruiu perante vocês.
Deuteronômio capítulo 9. O mérito não foi de Israel. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. O bezerro de ouro. Lembre-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso, ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam nas minhas mãos, e vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho do Senhor, o Deus de vocês lhes tinha ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão, a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois os esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá, em Quibrote Atavá. E quando o Senhor os enviou a Cades Barneia, disse: entre lá e tomem posse da terra que lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que já ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo:
Ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com a mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade, o seu pecado. Senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como ele os odiava, tirou-lhes para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com o teu grande poder e com o teu braço forte. Deuteronômio capítulo 10. Tábuas iguais às primeiras. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi no monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu a voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços de Jacanitas e foram até Mozerã. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Guggodá e de lá Jotibatá, terra dos riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Assim, eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduz o teu povo, o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. Exortação ao temor do Senhor. E agora, Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até mais altos dos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados, que desceram ao Egito, eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Amém. No capítulo 8, nós vimos uma instrução clara de Moisés para o povo de Israel se lembrar de todos os caminhos pelos quais Deus os conduziu durante seus anos no deserto. É uma mensagem muito poderosa sobre gratidão, sobre humildade, lembrando-nos de que, mesmo em momentos de provação,
Deus sempre esteve presente, provendo sustento e orientação. Além disso, ressalta a importância de reconhecer que todas as bênçãos e prosperidade que desfrutamos vêm de Deus. Moisés adverte eles também contra a arrogância, a autossuficiência, lembrando-nos que a nossa prosperidade não é resultado apenas dos nossos esforços, mas da graça divina. Este capítulo é um convite para nós olharmos para trás com gratidão, para reconhecermos a presença constante de Deus em nossas vidas e para guardarmos contra a soberba. No capítulo 9, Moisés nos conta sobre o tempo em que ele subiu no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos diretamente de Deus. Enquanto ele estava lá, o povo de Israel se desviou do caminho certo, adorando um bezerro de ouro. Então, este episódio demonstra a fragilidade humana e a necessidade de orientação divina. Também destaca a graça e a misericórdia de Deus, que apesar das falhas do povo, escolheu mantê-los como seu povo escolhido. Moisés nos lembra que não foi pela justiça ou mérito deles que eles foram escolhidos, mas pela fidelidade inabalável de Deus às suas promessas. No capítulo 9, nós aprendemos lições preciosas sobre a importância da obediência, da humildade e da confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. É uma história que nos inspira a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual e a importância de permanecermos fiéis aos princípios divinos, mesmo quando a gente encontra desafios e adversidades. E no capítulo 10, Moisés retoma sua narrativa, relembrando o episódio da construção das novas tábuas das leis, após a trágica quebra das primeiras. Isso ilustra a importância da obediência à vontade divina e o ato de restauração que Deus oferece ao seu povo, mesmo diante das suas falhas. Neste capítulo, também se destaca os atributos de Deus, ressaltando a grandeza, o poder e o amor de Deus. Moisés enfatiza que Deus é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, e ao mesmo tempo aquele que ama os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Então este capítulo nos convida a refletir sobre a benevolência de Deus e nos encoraja a imitar sua compaixão em nossas vidas. Amém. Esses 3 capítulos foram muito lindos realmente, e que Deus continue falando aos nossos corações e nos trazendo à memória cada palavra, cada verso que lemos, para nós termos a direção dele em todas as decisões que tomarmos, para quando nós formos abençoarmos alguém, que Deus nos lembre de toda a palavra que nós estamos lendo. Em nome de Jesus, e nos vemos no próximo áudio. Tchau, tchau.